Salve galera, hoje eu estou muito agitado, porque eu passei alguns dias no meu modo lento ativado. Então eu estou muito agitado. Algo está acontecendo comigo, eu não sei, não consigo entender o que possa ser isso. Mas eu estou agitado porque hoje eu estou falando, vou vir aqui para falar para você sobre a agitação térmica das moléculas, grau de agitação. O que será que isso vai acontecer? O que será que isso vai implicar nas mudanças de estado físico na qual a matéria se encontra? Então, muito bem simples, dentro da nossa casa você vai na sua geladeira, abra, porque ela ainda é daquele tempo, ainda forma gelo, matéria no estado sólido. Eu vou agora, olha, mostrar um incentivo a mais, uma energia a mais. E nessa energia a mais, o que é que vai acontecer? Uma mudança, uma transformação está aqui acontecendo. A água no estado sólido está passando para o estado líquido. O que será que é isso? Eu não estou satisfeito, eu sei que você também não. Vem comigo, o que será que vai acontecer? Essa água que eu estou coletando aqui é a mesma água que vem para cá, que está nessa torneira, que é a mesma água que vem para cá. Olha que coisa maravilhosa que está acontecendo. Já pensou se meu celular cai aqui dentro? Nossa senhora, isso não pode acontecer. Então nós temos aqui alguma mudança acontecendo. Olha as moléculas gritando aqui dentro, socorro, socorro. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Não fica desesperado, porque está chegando para você. Química com eu, Ribeiro. Vamos descomplicar. Voltando, eu aqui de novo para ficar. Olha aqui de novo, voltando, eu voltei para ensinar. Eita, que cheguei agora, menino. Desci agora mesmo do pau de arara. Porque eu tô danado de arretado hoje. Você não tem ideia como eu tô arretado. Eu tô agitado demais, porque eu tô no mês de junho, é a época mais arretada para nós nordestinos. Onde a gente come aquele bico assado, onde a gente desfruta daquele calor humano, daquele pato de coxa, aquele dançadinho, agarradinho. Isso é muito bom, menino. Mas agora quero te dizer uma coisa. Quero te dizer que eu tô perdido. Eu não sei o que é que eu tenho que fazer agora, mas nós vamos fazer. Vamos embora. Vamos começar agora a nossa aula com Química com eu, Ribeiro. Aqui é descomplicado. Olha, mas antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer uma coisa, menino. Tu já se inscreveu No meu canal? Não? Ainda não. Tá esperando o quê? Aperta esse dedo aí, menino, nesse botão vermelho. Vem-te embora somar, vem-te embora fazer comigo essa diferença. Porque na aula de hoje nós vamos aprender a descomplicar sobre os estados físicos da matéria. E as perguntas de hoje são: Quais os estados Quais os estados e mudanças possíveis a matéria tem? Ela se apresenta. O que são curvas de aquecimento e de resfriamento? O que são diagramas de fases? Essas são as perguntas que nós vamos responder hoje. Quem nunca se lembrou, né, quando a professora dizia: menino, quais são os 3 estados físicos básicos da matéria? Aí respondíamos: sólido, líquido e gasoso. Do que depende esses estados físicos? Né? Depende da temperatura e das condições de pressão. Dependendo dessas condições, os estados podem ter forma e volume constante. Percebam como eles estão agrupados, as moléculas, né, umas com as outras, caracterizando o estado sólido. No estado líquido, elas já ganham um pouco mais de movimento, caracterizando aí uma forma variável, mas um volume constante, certo? E outra coisa é quando está no estado gasoso. Tem forma e volume que são variáveis. Tem 3 coisas que a gente não pode deixar de esquecer quando se trata de estudar estados físicos da matéria. É que vapor e gás são 2 coisas totalmente diferentes. E a diferença você pode estar se perguntando, mas não se desespera, tá? Porque ainda hoje, nessa aula, nós vamos entender essa diferença, que é a temperatura crítica, certo? O que é essa temperatura? Mais à frente nós vamos saber, certo? Outra coisa é entender que na condição de vapor, né, o gás, ao ser a matéria, né, ao ser comprimida decorrente do aumento da pressão, mantendo a temperatura constante, vai acontecer o processo de condensação. É o que acontece, por exemplo, a água quando está dentro de uma chaleira. Já quando ela se apresenta no estado gás, isso nunca vai acontecer, o processo de condensação. É o que acontece, por exemplo, com o gás de cozinha, né, com o dióxido de carbono, o CO2. Quais as mudanças, né, que esses estados físicos podem sofrer decorrente, né, de toda a transformação? Né? Então, imagine que você tem água no estado sólido, água no estado líquido e vapor de água. A água, para passar para o estado sólido, é preciso que você forneça calor, forneça energia ao sistema. E isso caracteriza processo endotérmico. Endo, dentro, térmico, temperatura. Então, absorve calor para poder promover essa mudança. Então, a passagem da água do estado sólido para a água no estado líquido, a gente chama de fusão. A água do estado líquido, ao receber calor, passa para o estado de vapor de água, caracterizando aí o processo que nós chamamos de vaporização.
Nesse processo de vaporização, pode acontecer de três formas diferentes. Uma forma que é natural e lenta, que é o que a gente chama de evaporação, que é o que acontece, por exemplo, com o álcool, ou quando você deixa um frasco de acetona aberto. É comum a gente até dizer, eita, a acetona fugiu. Não, ela não fugiu, porque ela não estava presa, né? Presa no sentido de grade, prisão. Ela estava, nesse caso aqui, evaporando. Passou por um processo de evaporação. No termo mais geral, é uma vaporização, passando aí do estado líquido, a acetona no estado líquido para a acetona no estado vapor. É um processo espontâneo e ocorre também a temperatura ambiente. Outro caso é a ebulição, né? Quando você fornece calor a um líquido, por exemplo. É uma passagem muito rápida, violenta e é provocado. Então, lá no início do vídeo, nós vimos uma panela que estava no fogo fervendo, né? Então, nesse momento que estava acontecendo ali, era o processo de ebulição, a ebulição da água, certo? E outro processo que acontece muito brusco é a calefação, que é um outro tipo de vaporização. Que acontece, por exemplo, quando você borrifa um líquido sobre uma chapa aquecida e você escuta aquele tss. Então, isso é bem característico. Então, essas mudanças de fusão e vaporização são processos que acontecem mediante aumento da temperatura. São processos endotérmicos. Aí você me pergunta, tem como passar do estado sólido para o estado vapor? Tem. A gente chama isso de sublimação. Quer dizer que quando passa nesse processo, né, de mudança chamado sublimação, não vai passar para o estado líquido? Passa, mas é muito rápido isso tudo acontecendo, certo? Agora, nesse sentido, nós estamos fornecendo calor. E quando eu retiro o calor do sistema, o que pode acontecer? Então, observe que nós vamos ter agora processo exotérmico. Eu vou retirar calor, vou diminuir a temperatura para poder promover esse processo. Então, se eu tenho vapor de água e quero agora água líquida, nós vamos ter aí o processo chamado de condensação ou liquefação. É o que acontece muito quando a gente amanhece o dia, que acontece ver os vidros ficam embaçados, quando você está tomando banho no chuveiro, que fica aquele vidro, né, embaçado, você põe sua mão, você escreve. Então, isso é decorrente do fenômeno de condensação. A água, quando está no estado líquido e você quer passar para o estado sólido, você vai promover a solidificação. Viram aí como é fácil? Agora, imagine só que vocês vão ver na próxima tela. Bom, imagine que você tem três substâncias diferentes, onde você quer analisar a temperatura de fusão e ebulição, e isso vai influenciar, né, o estado físico das substâncias. Imagine que você tem aqui ferro, água e oxigênio, com os seus pontos de fusão e ebulição bem característicos para cada uma dessas substâncias. Então, observe que, por exemplo, a água, ela a 0 graus Celsius, ela está coexistindo em dois estados físicos, sólido e líquido, processo de fusão. A 100 graus Celsius, ebulição, coexiste líquido e vapor. Abaixo de 0 graus está no estado sólido, entre 0 e 100 a substância está no estado líquido e acima de 100 está no estado gasoso. Até aqui está tudo fácil, né? Está mamão com açúcar, como a gente diz. Então, nós vamos agora observar, né, um diagrama que a gente chama de curva de aquecimento. E nós temos essa situação para duas condições específicas. Quando você está tratando de uma substância pura e quando você está tratando de uma mistura. Em que vão diferenciar? Então, esse gráfico, né, que a gente vai tratar aqui nessa curva, né, de aquecimento, nós vamos ter uma variação da temperatura em função do tempo, né, transcorrido para acontecer essa mudança, né, com a substância. Então, imagine que você tem 5 estágios a percorrer aqui. Então, no estágio 1, nós temos a substância no estado sólido, onde ela vai ser aquecida até alcançar um tempo T1. Nesse tempo T1, começa a passar a substância do estado sólido para o estado líquido, caracterizando o processo que a gente chama de quê? De fusão, tá certo? Isso vai passar de um tempo T1 até um tempo T2, ou seja, até a última gotinha de gelo desaparecer e a primeira gotinha de líquido se formar. Então, esse é o tempo que a gente vai caracterizar aí como sendo a fusão. Nesse ponto de fusão, que a gente chama do primeiro patamar da curva de aquecimento para a substância pura, nós vamos ter aí a temperatura constante, não vai variar nesse intervalo de tempo aqui. Do intervalo de tempo T2 a T3, nós vamos ter o quê? O estágio 3, que é o aquecimento do líquido. Nós vamos estar fornecendo energia, né, ao sistema,
para que a primeira gotinha de líquido começar a passar para o vapor. Então, atingindo aqui esse ponto T3, nós estamos chegando no segundo patamar da curva de aquecimento da substância pura, onde nós vamos estar passando pelo processo de ebulição. Nesse processo de ebulição, temos substância passando do estado líquido para o estado gasoso. Nesse intervalo T3 até T4, observe que a temperatura de ebulição permanece constante. E aí, o que é que nós vamos ter? Chegando nesse ponto T4, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro vestígio de vapor começa a aparecer. E aí você passa de T4 a T5 fazendo o aquecimento do vapor. Isso é o diagrama de aquecimento. O que é que aqui fica claro para nós aqui? Fica claro que nós temos no estágio 1 apenas um estado físico da matéria sólido. No estádio 2, nós estamos coexistindo dois estados físicos, sólido e líquido. Temos duas fases presentes. No estágio 3 está a fase líquida. No estágio 4, dois estados da matéria novamente, líquido e gasoso. E no estágio 5, apenas uma única fase. O que nós vamos observar em todo esse processo? Que a curva de aquecimento é um gráfico que vai mostrar a variação de temperatura de uma amostra quando ela está sendo aquecida, incluindo aqui as mudanças de estado físico. Isso é muito importante que você entenda, pessoal. A substância pura, ela vai ter dois patamares no seu gráfico. Então, quando você olhar para o gráfico e identificar o patamar da fusão e o patamar da ebulição, onde a temperatura permanece constante nessas duas mudanças, isso é característico da curva de aquecimento de uma substância pura. Isso é importante que você observe, porque viram como é fácil, né? Quando se trata de curva de aquecimento. Curva de resfriamento é praticamente a mesma coisa. O que vai mudar? A única mudança é que você vai ter, em vez de aquecer, vai ter que resfriar. Você vai retirar calor do sistema para promover as mudanças. Então, o que é que nós vamos acontecer? O que é que nós vamos observar aqui? Assim como tem a presença de dois patamares lá na curva de aquecimento, aqui também nós vamos ter dois patamares onde vai ter temperatura constante, que é o ponto número 2, né, da curva, e o ponto número 4, onde nós vamos ter aqui o ponto de condensação e aqui o ponto de solidificação. O que é que vai acontecer? No ponto 1, vamos ter o resfriamento do vapor, certo? Vai retirar energia, baixar a temperatura para alcançar esse ponto aqui, T1. Passando pelo estágio 2, onde tem dois estados físicos, que é gasoso e líquido. Vamos chegar no estágio 3, que é o resfriamento do líquido. No estágio 4, coexiste líquido e sólido. E no estágio 5, a substância está no estado sólido. Então, de forma semelhante, pessoal, seja curva de aquecimento, seja curva de resfriamento para uma substância pura, a característica, olhando esse diagrama, essa curva de aquecimento e resfriamento, é a existência de dois patamares onde a temperatura permanece constante. O que nós vamos observar agora nessa curva de aquecimento para uma mistura? Bem claro, você vai olhar para os 5 estágios que estão acontecendo. Nos 5 estágios, nós estamos vendo que está tendo o tempo todo uma variação da temperatura em função do tempo. Então, essa é a característica que diferencia uma substância pura de uma mistura. A mistura, vamos ter a ausência dos patamares, porque nós vamos estar observando o tempo todo a temperatura variando. Então, vamos passar para o estado sólido, vamos passar pelo processo de fusão, para o estado líquido, estágio de ebulição e aqui o estágio de vapor. O que é que nós observamos? No estágio 2, diferente lá da substância pura, nós temos uma pequena variação, onde nós vamos ter aqui cada uma das substâncias que constitui essa mistura tem o seu ponto de fusão e tem o seu ponto de ebulição característicos. Ainda se tratando de curva de aquecimento de misturas, tem dois tipos de misturas bem importantes, que são as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. O que quer dizer isso? Bom, uma mistura eutética é aquela onde nós temos, por exemplo, o ponto de fusão constante, certo? Então, o ponto de ebulição está variando, ou seja, a passagem dessa mistura de substâncias do estado líquido para o estado gasoso está variando, mas o seu ponto de fusão permanece com a temperatura constante. Meio que lembra uma substância, mas são duas coisas diferentes, porque a mistura é uma reunião de substâncias.
E aqui, quem se enquadra nesse processo? É a solda, que é uma mistura de estanho e chumbo, e gelo e sal de cozinha. Então, são dois exemplos bastante característicos de misturas eutéticas. O que quer dizer isso? A mistura eutética é aquela que, no ponto de fusão, a temperatura permanece constante. E a mistura azeotrópica é aquela onde o patamar, onde a temperatura é constante, é quando nós temos aí o ponto de ebulição, do ponto 4. É o que acontece com o álcool comum, que é caracterizado por 96% de etanol e 4% de água. Isso exemplifica muito bem uma mistura azeotrópica. Então, para fechar toda a ideia, substância pura tem dois patamares, seja no resfriamento, seja no aquecimento. Dois patamares onde a temperatura é constante. A mistura, propriamente dita, não tem nenhum patamar. A mistura eutética é aquela onde o ponto de fusão permanece constante, a temperatura. E a azeotrópica, o ponto de ebulição permanece constante, a temperatura. Viram como é fácil? E agora, o que será que acontece se nós tivermos uma reunião de todas essas substâncias, todas essas condições, passando por processos de mudanças dentro do que a gente chama de diagrama de aquecimento ou diagrama caracterizando aí de fases. Eita, que agora chegou a fase crítica, chegou o momento crítico tão esperado. Calma, não se desespere, não é crítico para você sair correndo doido com a mão na cabeça, não. Porque o Will Ribeiro já está trazendo a descomplicação desse entendimento para você, né? Então, o que você precisa entender agora? É o diagrama de fases. As fases elas vão coexistir num estado físico próprio, num equilíbrio de fases. Como que isso apresenta? Então, esse gráfico utilizado para indicar as condições de temperatura e pressão necessárias para obter um determinado estado físico de uma substância, a gente chama isso de diagrama de fases. Esse diagrama apresenta-se em determinada pressão em função da temperatura. Então, você agora não vai esquecer de Will Ribeiro, porque o Will Ribeiro só lembra de você. Como que eu vou lembrar só de você? Porque essa região aqui é sólido, líquido e vapor. Só lembro de você. Viram aí como é bastante prático? Então, quando você pegar qualquer diagrama de fases que você tiver dúvida para identificar as regiões desse diagrama, primeira coisa, só lembro de você. Então, sólido, líquido e vapor. É a área de única fase. Passando para a região número 2 dessa curva, nós vamos entender nesse diagrama as curvas de equilíbrio onde acontece duas fases, onde coexiste duas fases. Então, nessa curva aqui é o equilíbrio sólido-vapor. Então, é a curva de sublimação. Essa curva preta aqui é o equilíbrio sólido-líquido ou líquido-sólido, curva de fusão-solidificação. Nessa outra aqui, nós vamos coexistir líquido com vapor. Então, nós temos a curva de vaporização-condensação. Identificamos agora a região número 3 desse diagrama de fases, que é o equilíbrio das três fases, chamado de ponto triplo, que é esse pontozinho aqui. O que significa esse ponto? Vamos coexistir as três fases. Vai existir a substância no estado sólido, no estado líquido e no estado vapor. Ou seja, nesta temperatura aqui e nesta pressão. Certo? E a última região, certo, desse diagrama de fases é o que a gente chama de ponto crítico, onde vai existir aqui um fluido supercrítico. E o que é esse ponto crítico? É um ponto de sair desespero? Não, é um ponto onde existe, um estado que corresponde à mais alta temperatura e pressão em que a substância é um vapor. A partir deste ponto, nós vamos ter um fluido supercrítico. E o que é isso? É você ter dificuldade para decifrar, para desvendar, para distinguir o que é líquido e o que é vapor. Portanto, grava bem isso aqui. Este aqui é a temperatura crítica, esse aqui é o ponto crítico. Portanto, temperatura abaixo da temperatura crítica, você consegue liquefazer a substância por compressão isotérmica.
Então você tem aí o estágio chamado vapor, certo? Quando a temperatura está acima da temperatura crítica, você não vai conseguir liquefazer por compressão isotérmica. Costuma-se dizer que aí nós temos uma condição gás. Então, viram como é fácil entender as regiões de um diagrama de fases? Então é bastante simples. Fiquem ligados que nas próximas aulas nós vamos ter aí exercícios para que a gente possa exemplificar bem melhor. Se liga em tudo que foi colocado aqui. No mais, só lembro de você. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Foi bom, não foi? Foi maravilhoso, eu adorei. Muito, muito, muito enriquecedor tudo isso, essas dúvidas que estamos tirando. Isso é muito importante. Então, Química Descomplicada é aqui com o Will Ribeiro. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa teu joinha, intensifica para que possa impulsionar aí o meu canal e muitas outras pessoas possam ter acesso a esse material. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.